Ivana é divulgadora do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo em todo o Brasil. Só faltava Natal entre as capitais do nosso país. Trabalhadora da FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás, tendo sido presidente de 2013 a 2016 e de 2021 a 2022, e atualmente é diretora de gestão editorial. Trabalhadora da Irradiação Espírita Cristã e do IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Coordenadora de Comunicação Social da Revivas, Rede Escolha Viver. Ivana Reis, que hoje vai falar sobre o tema Transição Planetária. A palavra é sua, Ivana. Boa noite. Gente, que coisa bonita que eu estou vendo daqui. Quanta gente boa reunida. Isso é muito bom. Nós vivemos aí esse período de pandemia que foi tão desafiador. E eu chego, então, trazendo o abraço caloroso dos espíritas de Goiás para os nossos irmãos aqui do Rio Grande do Norte. Já encantada com tudo que vejo aqui, não somente com a cidade de Natal, com as belas praias, mas especialmente com o povo de Natal, que é um povo hospitaleiro, acolhedor, amoroso. E eu quero dizer para vocês que os goianos também têm muito essa característica. Então eu deixo o convite para que todos também possam, em algum momento, estar conosco lá em Goiás. A gente realiza lá todos os anos, no Carnaval, um grande encontro espírita, um congresso. Então eu aproveito para convidá-los aqui. Quem não tiver um trio elétrico para seguir aqui em Natal, pode seguir o trio elétrico da FEEGO lá em Goiás. Né? Que lá nós temos o Alberto Almeida, o Divaldo Franco, todos os bons amigos aí que vão para estudarmos juntos. E é com muita alegria que nós participamos deste aniversário de 41 anos desta casa, que já começa nos encantando com esse trabalho feito com as crianças, trabalho da arte vinculado também à educação. Essa casa que acolhe tantas pessoas e que completa 41 anos. Então, parabéns a todos do SEIC, a todos aqueles que estão aqui há tanto tempo, né? Já soube que o Duda é um trabalhador há mais tempo vinculado aqui à instituição, e já vi que muito querido também. Então, parabéns a todos. Sideniro, né? Toda a equipe, né? Cacá, Janaína, Bernadette, que estão nos conduzindo também, muito felizes. E a alegria também de estarmos aqui com o Naldo, nosso amigo da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bom, nós vamos comentar, né? Vamos refletirmos juntos hoje um pouco sobre transição planetária. Nós já temos ouvido falar sobre essa história de transição há algum tempo. Se a gente for pensar desde quando a codificação espírita veio a lume. Porque já na obra espírita a gente encontra as informações acerca desse período de transição. Mas nos últimos tempos nós temos ouvido de maneira especial, de forma mais intensa, com mais ênfase, sobre essa chamada transição planetária. E o que isso quer dizer? O que isso representa para nós? O que é isso? Que transição é essa? Quando nós vamos buscar a orientação que os espíritos superiores nos trouxeram na doutrina espírita, nós vamos compreender que Deus, que é o nosso Pai, Ele está criando incessantemente. E que Ele cria todos os seus filhos, os espíritos, assim como nós, todos da mesma forma. Ele nos cria simples e ignorantes. Ignorante no sentido de ignorar, de ainda não saber. E Ele nos destina à perfeição. Então, todos nós um dia seremos espíritos puros. Nós estamos no processo evolutivo. E Deus nos dá o livre-arbítrio, que é aquele poder que nós temos de escolher os nossos caminhos, de decidirmos o que nós queremos ou não fazer das nossas vidas. Mas na medida em que Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá também a responsabilidade. E Ele nos coloca sob uma lei, que é uma lei de amor e de justiça, que é a lei de causa e efeito. Que é a única lei que faz com que a gente compreenda a justiça de Deus. Porque o homem, ele sempre se perguntou,
por que que nós vemos tanta desigualdade no mundo? Por que que existem pessoas que aparentemente têm tudo? Pessoas que nascem saudáveis, que nascem em lares estruturados, que têm acesso à educação, à segurança, à moradia, a tudo, aparentemente, né, que é aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma boa vida, e outros com tantas dificuldades. Por que que alguns são saudáveis e outros já nascem acometidos por diversos tipos de problemas físicos ou mentais? Por que que Deus permite que isso aconteça? Como é que nós podemos entender uma criança que já nasça, por exemplo, com síndrome de Down? Por que que essa criança veio assim e a outra é saudável? Por que que pessoas boas, pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos que são pessoas que se esforçam, que fazem bem, que ajudam muita gente, essas pessoas passam por tantas dificuldades, enfrentam tantas provações, e nós ficamos pensando, por quê? Obrigada, Nota. Por que que isso acontece? Por que que Deus permite que uma pessoa que é tão boa passe por tantos problemas? E outra que você observa que às vezes é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não se preocupa com os outros, egoísta, vaidosa, orgulhosa. Por que que essa pessoa aparentemente tem tudo? Então, quando nós vamos compreendendo a lei de Deus, nós vemos que a reencarnação, ela é a chave que vai nos explicar tudo isso. Então, a reencarnação e o fato de nós estarmos submetidos a essa lei, que é de causa e efeito, vai nos explicar o porquê de tudo isso que a gente vê no mundo. E nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, que vai nos falar sobre a causa das aflições, as causas das aflições. Essas causas, quando elas não estão no presente, certamente elas estão no nosso passado. Por isso que às vezes nós não nos lembramos, porque também nos dá Deus a bênção do esquecimento do passado, porque também do contrário seria impossível para nós, né, vivermos bem. Mas lá no fundo, na nossa consciência, que é onde está gravada a lei de Deus, nós sabemos que existe algo que justifique o que a gente está vivendo hoje. Eu posso não saber, eu posso não me lembrar agora, mas quando eu entendo que Deus só quer o melhor para mim, e que os espíritos bondosos estão sempre comigo, me protegendo, me auxiliando, eu entendo que aquilo é uma necessidade, que eu preciso aprender alguma coisa com aquela situação difícil. Só que nós também aprendemos com o Espiritismo, e o Espiritismo, né, é essa doutrina que veio para levantar o véu sobre aquilo que Jesus já tinha nos ensinado, mas que nós tivemos dificuldade de entender. Até porque ele usou uma linguagem muito simbólica, muito alegórica, figurada, para que ela perpetuasse no tempo, até chegar o momento em que nós pudéssemos compreender essa mensagem. E quando Jesus promete que ele rogaria ao Pai para que o Pai nos enviasse um consolador, um outro consolador, e esse consolador que ele chamou de o Espírito de Verdade, que ficaria eternamente conosco e que levantaria o véu sobre tudo que ele havia dito e muito mais. Então chega a doutrina espírita com essa proposta, sendo esse consolador que Jesus nos mandou, exatamente porque a doutrina espírita ela é consoladora. E ela consola porque ela esclarece. Quando a gente compreende, fica mais fácil de nós entendermos as situações da vida. E os espíritos, então, eles chegam, né, como um grande movimento organizado dos espíritos superiores, para trazer para nós essas informações. E nós vamos encontrar, deixa eu só abrir aqui o arquivo, nós vamos encontrar lá no início do livro dos Espíritos, uma parte que é chamada de prolegômenos. Lá no parágrafo 5º dos prolegômenos, os Espíritos dizem assim: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade,
tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, isso foi escrito, está lá no começo de O Livro dos Espíritos, que nós sabemos que foi a primeira obra espírita publicada no dia 18 de abril de 1857. Então, os espíritos disseram, olha, está sendo inaugurada uma nova era para a regeneração da humanidade. Exatamente porque os espíritos estavam vindo em todos os lugares do mundo, se comunicando por meio de muitos médiuns, trazendo essa mensagem de consolação para a humanidade. Exatamente porque explicaria para nós o motivo de tudo isso que a gente vê. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa terceira obra espírita, né, lançada em 1864, nós encontramos no capítulo 3º, quando eles nos falam sobre a pluralidade dos mundos habitados. E os espíritos nos dizem, né, esse é um capítulo que é todo dedicado a esse assunto. Os espíritos nos falam que os mundos, essas estrelas que nós vemos quando nós olhamos para o céu à noite, elas são diversos mundos espalhados por esse universo que para nós é algo até difícil de compreender. É algo infinito, que a gente não consegue dimensionar o tamanho. E nesse universo existem inúmeros mundos em que também habitam filhos de Deus, espíritos humanos. Mas que, claro, né, com corpos, com estilos de vida adequados ao tipo de mundo que estão vinculados. Então, existem mundos de várias categorias. E essa divisão em categorias, na verdade, os espíritos fizeram para nos ajudar na compreensão, para facilitar o nosso entendimento. Porque eles dizem o seguinte, embora não se possa fazer, isso está no item 4 do capítulo 3º, embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado que se acham e da destinação que trazem, estado do mundo, destinação do mundo, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Então, gente, essa é uma divisão didática, para facilitar a nossa compreensão. Então, isso aqui vai variar ao infinito, cada mundo. Mas eles dizem assim, mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, a gente imagina o mundo primitivo, aquele mundo como nós teríamos na pré-história aqui da Terra, habitado apenas por aqueles primeiros homens, que nós, né, são aí os nossos ancestrais, em que viviam muito mais pela sobrevivência, era a luta pela sobrevivência, em busca da alimentação, da proteção, o instinto era muito mais forte. Mas esses espíritos vão evoluindo e os mundos vão evoluindo, porque tudo evolui na criação de Deus. E aí nós temos mundos de expiações e provas. Qual a característica principal de mundos de expiações e provas? Onde domina o mal. Mundos de expiações e provas é a categoria que a Terra se encontra. Não é difícil a gente perceber que faz sentido. Porque o mal ainda está muito aparente, muito visível. Mas se nós formos fazer um retrospecto na história, nós vamos observar quanta coisa já mudou. Vamos imaginar, não tem tanto tempo assim, Tiradentes, que é o nosso mártir da independência, foi julgado e condenado e morto em praça pública, esquartejado, as partes penduradas nos postes. E as pessoas eram chamadas para irem às praças para assistirem, participarem daquilo. Hoje, nós sequer concebemos uma ideia dessa. Imagina se nós aceitaríamos algo nesse sentido. Então, daí a gente observa que, sim, a humanidade está melhorando. Mas, muito bem, seguindo então, ele fala, na sequência, dos mundos de regeneração. E ele fala que é onde as almas elas vão aurir novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, ele é um mundo tipo de transição, né? Intermediário.
Porque depois vem os mundos ditosos. Os mundos ditosos ainda não são perfeitos, ainda existe o mal, mas o bem sobrepuja o mal. E por fim nós teríamos os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros. Então, essa é uma classificação que os espíritos fizeram de uma forma assim bem didática, para que nós entendêssemos um pouco a nossa situação aqui no planeta Terra. Então, quando nós estamos falando de transição, nós estamos falando desse processo evolutivo em que tudo na natureza, na criação divina, está submetido. A Terra evolui, os espíritos vinculados à Terra evoluem, assim como os outros orbes, os outros planetas, da mesma forma. Nós sempre estaremos habitando um planeta que esteja de acordo com a nossa necessidade, com o nosso grau evolutivo. Se nós hoje estamos num mundo como a Terra, significa que nós ainda temos necessidade de expiações e provas. Ou seja, nós temos ainda que resgatar crimes do passado. Essa é a necessidade. Bom, nós vamos nos lembrar que tem um trecho na Bíblia, no Evangelho de Mateus, está narrado no capítulo 24. Os versículos são de 1 a 14, que é o sermão profético. Esse é um trecho, Eu não vou ler aqui para vocês, é um trecho mais longo, mas eu deixo o convite para que depois vocês busquem na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versículos de 1 a 24, de 1 a 14. E aqui ele vem falar sobre o princípio das dores. E ele vai falando de uma série de coisas que vão suceder, Ele fala que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então ele vai falar que muitos virão em nome, dizendo ser o Cristo, mas que nós fiquemos atentos com os falsos profetas. E aí lá no fim ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha só, a iniquidade é tudo isso que a gente vê acontecer no mundo. E por isso o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Epa, aí ele fala de fim, E aí virá o fim. Que fim é esse? Será que é o fim do mundo? Existe tanta teoria, de pessoas que acreditam que vai chegar um dia que vai acabar o mundo. Até porque imagina-se que Jesus voltará, Lembra da linguagem figurada que Jesus usou, Mas tem gente que acredita que Jesus voltará, descido das nuvens, uma carruagem de fogo, e aí ele vai separar os seus eleitos, à sua direita, os demais ele vai destinar ao inferno. Mas isso, gente, é tudo linguagem figurada que Jesus usou. Então nós vamos tentar entender, de acordo com o que o Espiritismo nos diz, que fim que é esse a que ele se refere. E aí nós buscamos a obra A Gênese, que foi a 5ª obra da codificação espírita, publicada em 1868. Então, a Gênese, ela tem lá já no final, os capítulos 17 e 18, nos falam muito sobre esse assunto, sobre esse momento de transição que nós estamos vivendo, sobre a nova geração que está chegando, que está reencarnando. É um processo que já começou há algum tempo. Porque nós, quando olhamos com os olhos do homem material, da matéria, nós achamos que tudo é muito rápido, A gente pensa assim, nossa, mas se os espíritos já falaram que a Terra estava em transição em 1857 e já se passaram mais de 150 anos, e aí, não acabou essa transição? Porque o que são 150 anos diante da eternidade? Então, nós é que somos apressados, as coisas tudo tem o seu tempo, E lá na Gênesis, no capítulo 17, nós vamos buscar o item 58. Eu tirei só um trechinho aqui, para nós comentarmos.
Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, percebam, prática geral do Evangelho. Praticar Evangelho. Trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Ou seja, é o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo quis dizer quando ele disse, né? E então virá o fim. É o fim do velho mundo. É o fim do mundo de expiações e provas. É o início desta nova etapa de desenvolvimento, de evolução deste mundo chamado planeta Terra e dos espíritos que ficarem vinculados a este planeta. E aí é interessante porque a gente fica pensando assim, bom, isso começou, então, já tem um tempo. Quando os espíritos trouxeram esse anúncio na codificação, eles disseram que isso já estava acontecendo. Era algo que já estava acontecendo. Mas quando é que será que realmente a Terra deixará de ser um mundo de expiações e provas e passará a ser um mundo de regeneração? Eu tenho certeza que essa pergunta, ela aflige muita gente. Eu me recordo de uma companheira nossa, uma jovem, trabalhadora da Federação Espírita de Goiás, que numa certa ocasião, ela pediu para conversar comigo e ela disse que ela andava muito angustiada. Ela, na época, ela tinha finalizado a faculdade de Direito, tinha acabado de passar na prova da OAB, estava começando a vida profissional e pensando em estudar para concurso, aquela fase da vida. E elas que começou a pensar nesse momento de transição, e nós ouvimos muito as pessoas dizerem assim, essa é a nossa última oportunidade de permanecermos num mundo de regeneração. Porque aqueles espíritos que não estiverem de acordo com o mundo de regeneração, eles serão convidados a saírem da Terra e reencarnarem em outros planetas mais atrasados. Assim como nós temos notícias que aconteceu na época em que houve, né, o exílio de espíritos vinculados ao sistema de Capela, que vieram para a Terra para ajudar na evolução da Terra. Espíritos que já estavam muito mais evoluídos, principalmente intelectualmente, mas a parte moral não tinha acompanhado, né, o progresso intelectual, e eles vieram para ajudar no desenvolvimento de um planeta que estava mais atrasado. Inclusive, acredita que se foi aí que deu origem àquela crença do paraíso perdido. Exatamente porque para eles, onde eles viviam, comparado com o que era a Terra, era realmente o paraíso que eles tinham, que eles perderam. Mas essa amiga, então, essa jovem, ela falava assim para mim, eu estou questionando toda a minha vida, porque eu fico pensando, gente, então por que eu estou perdendo tempo estudando para fazer concurso, né, preocupada com essas coisas? Eu não tinha que, então, largar tudo e me dedicar a sair fazendo caridade, fazer alguma coisa, né? Aquela angústia. E aí, conversando, nós falamos com ela, veja só, nós podemos fazer a diferença onde nós estivermos, na sua profissão. Você pode ser uma excelente advogada e fazer o bem sendo advogada. Você não precisa deixar a sua profissão, você não precisa abandonar a sua família, você não precisa deixar o mundo, não. Nós podemos ser bons onde nós estivermos, fazendo a diferença. Então, é uma mudança de atitude onde nós passamos a valorizar mais a honestidade, a ética, a sinceridade, né? Os relacionamentos mais sinceros, as amizades, a fraternidade, a caridade em si. Mas não deixando também de assumir os nossos compromissos com o progresso como um todo, trabalhando, contribuindo com a sociedade, dando também essa nossa parcela, não é? Então, nós não temos que nos preocupar muito com o quando. Às vezes a gente ouve data. O mundo de regeneração vai começar efetivamente em 2054, no mês de outubro. Vamos ouvir o que nós
aprendemos com o Espiritismo sobre isso? Lá no capítulo 17 da Gênese, ele vai comentar uma passagem que está no Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, lá em Mateus, lá no capítulo 24, onde tem lá o sermão profético, no item 35, Jesus fala assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Nem Jesus sabia. Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, que está aqui desde o começo, desde a sua formação. É o nosso irmão mais velho, mais sábio, nosso modelo e guia. E aí lá no item 17, ele vem dizendo de novo: quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Exatamente algo importantíssimo também que nós não podemos desconsiderar. Nós ficamos pensando que esse momento de transição pode ser aquele momento em que acontecerão grandes cataclismas. Existiam teorias de que havia um corpo celeste que estava em rota e que colidiria com a atmosfera da Terra e que faria com que o eixo de inclinação da Terra fosse alterado minimamente, mas que isso seria suficiente para destruir todo o hemisfério norte do planeta. As pessoas que sobrevivessem migrariam para o hemisfério sul, e aí falava-se de uma divisão aqui do Brasil, onde os povos seriam fixados. Isso, gente, era para ter acontecido em 2012. Mais uma, daquelas profecias de virada de século, de virada de milênio, onde acha-se que a mudança é física. Então agora vai começar a ter aquele monte de terremoto, de maremoto. Isso sempre existiu. Não é novidade. Faz parte da evolução física do planeta. Então não é castigo divino. É claro que a ação do homem no meio ambiente, ele vai alterar o mecanismo de funcionamento da natureza. Aí sim a gente vê os deslizamentos de terra, a gente vê tantas coisas, enchentes, porque o homem interferiu na natureza de forma danosa. Mas não é sinal de que é por isso que está chegando os fins dos tempos. Ele fala que a mudança ela é mais de ordem moral. Então, nós vamos sentir essa mudança, na mudança de comportamento, na mudança da forma de crer da sociedade, nos valores, na moral, na ética dos indivíduos que compõem essa sociedade. E a Gênesis ainda nos fala o seguinte, que o progresso do mundo, ele se dá de vários aspectos, fisicamente e moralmente. Fisicamente é o que a gente vê que vem acontecendo. Os cientistas, eles conseguem, às vezes, mensurar eventos da natureza que são cíclicos. Então, eles dizem para nós, recentemente disseram, olha, vocês vão ver uma eclipse solar, que acontece de tantos em tantos anos. Por quê? Porque eles começaram a observar e registrar. Então, a gente tem como saber quando aconteceu a última eclipse solar, quando aconteceu a última eclipse lunar. São fenômenos cíclicos da natureza. Isso faz parte também dos terremotos, dos maremotos. Tudo isso faz parte de um processo de evolução física. Mas a evolução também se dá moralmente, que é isso que nós comentamos. As condutas, as crenças, os costumes, eles vão se modificando, eles vão sendo aperfeiçoados. Antigamente era normal que as crianças fossem castigadas fisicamente de forma muito severa. Não tem tanto tempo assim, e os mais idosos vão se lembrar, que existia a palmatória na escola.
Depois vai se compreendendo que existem outras formas de se educar, de chegar naquela criança para que ela aprenda o bom caminho, que não seja o da ameaça, né? Física e tal. Esse progresso também, ele se dá de forma lenta, mas também de forma súbita. De forma lenta é justamente nessa mudança dos costumes. Há 200 anos, nós aceitávamos a escravidão como sendo algo normal. Hoje nós achamos um absurdo o preconceito que algumas pessoas expressam em função da cor da pele, ou em função da etnia, ou em função da religião que a pessoa adota, ou em função da sexualidade. Hoje nós já temos muito mais em nós a questão do respeito, do acolhimento, de aceitar o outro da forma como ele é, não é? Entendendo que cada um tem o seu momento, o seu processo evolutivo. Mas também, às vezes, se dá de forma súbita, que é quando nós vemos esses acidentes coletivos que acontecem. Por que Deus permite que aconteça, por exemplo, uma tsunami, um terremoto e tantas pessoas desencarnem? São expiações coletivas. São desastres coletivos, mas aqueles que pereceram daquela forma não foi por acaso. Havia um planejamento para que eles tivessem um tipo de morte violenta, mais ou menos naquele momento. Então, são coisas que vão acontecendo, que vão explicando, né, a providência divina. E também as mudanças, elas podem acontecer de forma localizada e de forma globalizada. Algumas mudanças acontecem no mundo inteiro. Aboliu-se a escravidão humana, pelo menos oficialmente, porque existe, né, ainda no submundo aí algum tipo de escravidão, mas que é muito camuflada e que a sociedade ainda precisa lidar com isso. Mas isso é algo hoje que é consenso mundial. Mas às vezes as coisas vão mudando lentamente assim, começa a mudar aqui, daqui depois começa a mudar ali. Às vezes a gente assiste reportagens de países em que o nível de criminalidade é baixíssimo, onde os níveis de educação, escolaridade são altos, onde as pessoas têm qualidade de vida, onde os políticos são honestos, não são corruptos, trabalham realmente em benefício do povo. Nós ouvimos, às vezes, notícias de lugares que já funcionam dessa forma. Ou seja, lá já melhorou um pouco nesse aspecto. Mas, às vezes, são pessoas altamente egocêntricas e que adoecem por serem tão isoladas, né? Não viverem com a fraternidade, por exemplo, que tem o povo brasileiro. Então, são características, né? Às vezes localizadas, às vezes globalizadas. Bom, e aí a Gênesis, lá no capítulo 18, no item 7, ela também traz uma informação que é bem interessante para nós refletirmos. Ela diz assim, que uma mudança tão radical como essa não poderia realizar-se sem comoções. Comoções, é o que a gente tem visto aí. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Nós não temos visto isso de uma forma tão forte, tão presente. Lutas de ideias. Vimos isso aqui no Brasil, nos últimos anos, de uma forma lamentável, com essa polarização, não é, que se criou no Brasil, de ou você é assim ou você é assado, e se você acredita nisso, você é meu inimigo, se você não pensa como eu, você é meu inimigo. A gente pensa, né? Ainda é o ego que está prevalecendo. A gente observa isso nas guerras que ainda acontecem. Por que será que existem hoje guerras no mundo? Por que ainda hoje o ser humano se organiza, gasta fortunas para se militarizar, para se armar, porque se sente no direito de destruir o outro, porque o outro pertence a um outro país, a uma outra religião, e se não pensa como eu preciso destruir, eliminar. Isso ainda, né, os espíritos dizem que as guerras ainda acontecem por conta desse egoísmo do homem, da materialidade.
de achar que a vida é só isso aqui, né? Não perceber as consequências. E aí ele diz assim: desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos, não dos cataclismas ou das catástrofes materiais. Exatamente, desse conflito é que vai nascendo toda essa perturbação que a gente tem visto. E ele prossegue dizendo no item 9 também algo muito interessante. É uma mensagem que foi trazida por um espírito que assinou como Dr. Barry. Ele diz assim: a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século. Gente, em 1800 e pouco ele falou que já tinha quase um século que tinha começado a transição. Olha só. Há quase um século no trabalho de sua transformação, pelo que havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por força invisível. E aí ele fala aqui que essa agitação da humanidade, ela acontece nos dois planos da vida. Aqui, no nosso meio, nos encarnados, mas também no mundo espiritual, entre os desencarnados. Porque não é o fato de estarem desencarnados que eles estão desvinculados do mundo, do planeta Terra. Então, essa comoção, ela agita todos os espíritos vinculados aqui. E tem uma obra de Chico Xavier, Chico Xavier pede licença, lá no capítulo 27, ele faz uma analogia que é muito interessante. Ele fala que esse processo evolutivo que nós estamos vivendo é como se nós estivéssemos com a casa em reforma. O que acontece quando a casa está em reforma? Faz-se uma bagunça danada. Tiram-se os móveis, as coisas do lugar. De repente começa-se a derrubar a parede, lixar a parede, botar tinta. Então faz aquela bagunça, aquela sujeira. Aquele período é um período difícil da gente viver dentro da casa. Mas depois que a reforma se conclui, a casa volta a ficar limpa, organizada, e se torna uma casa muito melhor para a gente viver. Então a Terra estaria nesse momento desta reforma. O que a gente vê é a bagunça da reforma. Essa bagunça que é provocada por esses espíritos, e que nós temos essa informação também, que muitos espíritos estão tendo realmente a última oportunidade de reencarnarem na Terra, para demonstrarem que eles estão dispostos a mudar. É a mudança de pensamento, de comportamento, que vai determinar se nós estaremos aptos a continuarmos aqui, vinculados ao planeta Terra. Puxa vida, mas e aí o que vai acontecer com os espíritos que não conseguirem permanecer sintonizados com esse tipo de mundo? O que vai acontecer com eles? Será que eles vão ser lançados para as trevas exteriores, onde haverá o ranger de dentes, no mármore do inferno, né? A gente sabe que esses espíritos simplesmente, eles serão levados, como outrora aconteceu, eles serão levados a reencarnar em outros mundos mais atrasados. Porque a misericórdia de Deus, ela não desampara ninguém. Ela vai dar a oportunidade que nós necessitamos para encontrarmos as condições necessárias para o nosso aprendizado. A escola, né? A Terra é como uma escola em que nós vamos cumprindo as etapas. Só que muitas vezes nós somos reprovados na lição. E aí nós temos que repetir, até nós aprendermos aquela lição. Se de repente essa escola aqui, ela se tornou muito além da minha capacidade, Jesus, Deus nos matricula noutra escola, para que a gente possa continuar aprendendo. Então nada está perdido para ninguém. Agora é bem verdade que quem pretende viver num mundo em que finalmente vai poder ter um pouquinho de paz, é preciso que se esforce agora. Esse é o momento de nós mostrarmos que nós queremos mudança. Nós queremos viver, sim, num mundo melhor. O livro dos médiuns, lá no capítulo 29, no item 350,
ele também traz uma informação importantíssima para a gente, para esse momento. Ele fala assim: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito só poderá ser produzido melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. O que faz o mundo evoluir é a nossa evolução, como habitantes deste planeta. Ou seja, está nas nossas mãos, depende de nós. O mundo só vai ser um lugar melhor se nós formos melhores. Como é que nós queremos que o mundo seja um local de mais fraternidade, de mais amor entre as pessoas, se eu não consigo ser fraterno? Se eu não tenho paciência nem com a minha família, que são aqueles mais próximos? Se eu sou egoísta, eu não me preocupo com o outro que está passando por situação difícil, eu penso apenas no meu interesse, eu deixo que o egoísmo predomine na minha vida, o orgulho, a vaidade, o personalismo, esses vícios morais que nós trazemos. Como é que eu quero que os políticos sejam honestos, sejam éticos, se eu, como cidadão, como pessoa nesse mundo, nem sempre consigo agir de forma ética e com honestidade? Então não adianta a gente imaginar que o mundo vai ser melhor porque vai entrar um governo que é de um partido X e a partir daquele momento acabaram-se todos os problemas. Porque não é assim que funciona. Nós vemos, Nando Cordel, aquele baiano maravilhoso que fez a música Paz no Mundo, Começa em Mim. Ele fala justamente isso, Essa paz que a gente quer no mundo, ela tem que começar em nós. Como é que eu quero paz se eu não me sinto em paz? Tudo parte de nós. A mudança, ela é pessoal. Ninguém pode fazer o trabalho para nós. Nós só vamos ter uma sociedade mais justa, viver num mundo melhor, quando nós formos melhores. Não tem jeito, gente. Não vai ser imposto, não vai ser decreto, não vai ser lei que vai fazer com que isso aconteça. É claro que as leis, elas servem para nos disciplinar, e as leis sendo justas, vai facilitar bastante. Mas não adianta se nós, no nosso dia a dia, não espelharmos essa justiça. Bom, Emmanuel também, lá no livro Emmanuel, no capítulo 35, ele fala sobre a importância da educação. Que essa transformação ela vai acontecer pela educação. E quando a gente pensa na educação, os espíritos nos falam, que não é essa educação formal. A educação formal é importante, sim, porque ela vai nos ajudar a desenvolver uma das asas, que é a asa do conhecimento, Emmanuel fala que a evolução se dá em duas asas, do amor e da sabedoria. Então, essa asa da sabedoria, ela vai ser desenvolvida, por isso que a gente vê uma grande evolução intelectual, no conhecimento do mundo. Mas quando se fala da educação, é daquele processo da educação integral do ser, que é o que a gente vê acontecer em escolas como essa aqui, que visam a formação do ser humano de forma integral, não somente voltado para as coisas materiais, para ter sucesso profissional, para ter dinheiro, para ter poder. Não, é aquela educação que quer transformar as crianças, os jovens, as pessoas em homens de bem, de acordo com o que o Evangelho nos fala, que é um homem de bem. Então, a educação ela é fundamental. A questão 1019 do Livro dos Espíritos, que é a última, Kardec perguntou assim: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E os espíritos disseram: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. Exatamente, quando esse reino do bem se firmar aqui, significa que nós estamos no caminho certo. Tem uma obra que é o livro Boa Nova, psicografado de Chico Xavier, de Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos.
E, aliás, quero dizer para vocês, né, fala no Humberto de Campos, a gente lembra do cajueiro de Humberto de Campos. E eu quero dizer que hoje eu fiquei chocada com o tamanho do maior cajueiro do mundo, aqui, de vocês. Que é aquilo, gente? Eu filmei e fotografei porque eu preciso contar, porque realmente é algo espetacular, né? A obra Boa Nova, ela é uma obra maravilhosa. Gente, quem não conhece o livro Boa Nova, assim que puder, vai lá e pega, porque vale a pena. São 30 capítulos onde mostra o diálogo de Jesus com vários personagens. E o capítulo 8, ele é um capítulo que tem como título Bom Ânimo. E ele começa narrando um diálogo de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu, um dos apóstolos, né, também conhecido como Natanael. Jesus observava que Bartolomeu, ele sempre trazia uma certa tristeza no olhar. Parecia que tinha algo que incomodava Bartolomeu. E numa determinada oportunidade, eles já estavam no fim do dia, já tinham feito o trabalho daquele dia, estavam na casa de Simão Pedro. Simão foi se envolver ali com as coisas de casa e Jesus teve a oportunidade de conversar em particular com Bartolomeu. E perguntou para ele, por quê? Que ele percebia, né, no olhar de Bartolomeu aquele sentimento de melancolia. Aí Bartolomeu abre o coração para ele e diz, Senhor, desde que o Senhor começou a falar para nós, né, desse evangelho, desse reino de amor, o meu coração se alegrou demais. Mas por outro lado, por todo lado que eu olho, parece que é só a corrupção, é só a maldade, parece que é só isso que impera no mundo. E aí Bartolomeu, eu fiquei pensando, né? Quando eu li esse trecho, eu pensei, gente, é como se a gente estivesse falando de hoje. Porque principalmente quando nós ficamos ligados aos jornais, à televisão, vocês já perceberam que grande maioria das notícias são notícias ruins? Dificilmente a gente ouve uma notícia boa. Enfatiza-se o mal, enfatiza-se o negativo. Então, se nós não tivermos muito cuidado, nós vamos começar a assistir isso e achar que realmente o mundo é um lugar horrível, que está cada dia pior, que não vale a pena, que não vai ter jeito. E, na verdade, não é isso. Infelizmente, o que vende é a notícia ruim. Mas, enquanto as coisas ruins estão acontecendo, quantas coisas boas estão sendo feitas e a gente não fica sabendo? Então, quando Bartolomeu fala isso, Jesus disse a ele, né? Bartolomeu, eu já expliquei que o meu reino não é deste mundo. Mas o reino dos céus, né, esse evangelho, para que ele possa se instalar aqui na terra, ele tem que florescer primeiramente no coração dos homens. Gente, olha que fantástico isso. O evangelho tem que florescer no coração dos homens para depois se implantar no espírito dos povos. É aquilo, né? A mudança tem que começar em mim. Aí Bartolomeu diz a ele assim, mestre, eu compreendo as suas orientações, mas então quer dizer que é preciso que o cristão tenha uma fortaleza permanente. Fortaleza permanente. Aí Jesus disse assim, que é claro que ele sabe das dificuldades que nós temos. Porque Jesus, ele nos conhece. Ele sabe que nós somos como crianças pequenas. Estamos começando, estamos aprendendo, somos pequeninos ainda. Não adianta você querer pegar uma criancinha pequena e matricular numa universidade, num curso de medicina, porque ela ainda não tem condição de acompanhar aquilo. A compreensão dela ainda não alcança. Então, muitas vezes, a nossa compreensão ainda não alcança em relação às coisas de Deus. Jesus sabia das nossas limitações. Então, ele fala que ele entende que isso não vai acontecer assim de um dia para o outro. Mas ele diz que o cristão, ele tem que cultivar 3 atitudes diárias, que são atitudes do verdadeiro cristão. A primeira atitude que ele fala é a alegria. O verdadeiro cristão tem que cultivar e colocar em prática no seu dia a dia a alegria. A segunda característica é a coragem. E, por fim,
a esperança. A alegria, a coragem e a esperança. Aí a gente pensa assim, mas como é que a gente cultiva a alegria vivendo com tanta dificuldade? Como é que a gente pode ser alegre diante de tanta coisa ruim acontecendo no mundo? E aí nós ficamos pensando, né? O nosso querido Divaldo Franco, ele conta nas suas palestras que ele tinha uma colega de trabalho que tinha muitos sonhos. Então ela falava com ele assim, Divaldo, eu vou ser um dia muito feliz quando eu conseguir comprar meu carro. Porque eu preciso de vir de condução, de transporte público para o trabalho, né? Ônibus cheio, lotado. Nossa, mas quando eu conseguir comprar meu carro, eu vou ser uma pessoa feliz. E aí ela trabalhou e comprou o carro. E aí ele disse assim, mas que coisa boa, né? Então agora você está feliz. Aí ela disse assim, bom, eu ainda preciso, Divaldo, conseguir um companheiro, né? Porque, afinal de contas, eu estou solteira, quero fazer a minha família, formar a minha família. Então, olha, mas eu tenho certeza que quando Deus me der um bom companheiro, aí eu estarei feliz. E aí ela conhece o companheiro, se casa. E aí, quando é questionada de novo, ela diz assim, mas, Divaldo, quem casa quer casa. Eu preciso comprar minha casa agora. Morar de aluguel é muito difícil, né? Preciso ter filhos. E assim, ela ia só protelando, né? Vem os filhos, comprou a casa, veio os filhos. Não, mas agora eu preciso dar conta de formar os meus filhos. Eu tenho que trabalhar para formar os meus filhos. Então, a gente vai jogando a felicidade, a alegria para o futuro, condicionando as coisas materiais. E essa alegria que Jesus fala é uma alegria que a gente tem que sentir, que é expressa na gratidão. Só o fato de nós estarmos aqui, reencarnados nesse momento, já é motivo para nós de alegria. Com qualquer dificuldade que nós tenhamos que viver. Porque a dificuldade que nós enfrentamos hoje é o mal necessário. É a lição amarga que às vezes a gente precisa para aprendermos com ela. Agora, é muito importante que nós tenhamos resignação. Enfrentar a dor, enfrentar a dificuldade com resignação e coragem. Então, essa outra característica do cristão é a coragem, é justamente a coragem de lidar com os desafios da vida, com as dificuldades. É ter coragem de olhar para nós mesmos, percebendo que nós não somos perfeitos, que nós erramos. Porque Jesus, ele chamou nossa atenção. Ele disse que nós enxergamos o argueiro no olho do outro e não enxergamos a trave no nosso olho. Ou seja, a gente vê muito o defeito do outro, mas temos dificuldade em enxergar os nossos, porque nos falta humildade. Então, é essa coragem de nós olharmos para nós mesmos e percebermos que nós precisamos mudar. E a esperança, porque já diz um ditado que a esperança é a última que morre, ela não morre. A esperança, ela é representada na certeza que nós temos de que dias melhores virão, que não existe mal que dure para sempre, que Deus nos destinou à perfeição. Tem uma música do cancioneiro brasileiro, que é aqui do Nordeste, que eu acho belíssima, que diz assim, um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será, e assim será. Um dia nós chegaremos lá, um dia a terra será um mundo regenerado, e que Deus nos ajude, nos dê forças para que a gente possa fazer essa transformação, para que nós estejamos aqui, para aproveitar desse paraíso que é o planeta Terra. Não é? Agora, gente, quanto ao dia e à hora, só o Pai sabe, nem o Filho. Então, não nos preocupemos com detalhes, nos preocupemos com a nossa melhoria, porque é para isso que nós estamos aqui. Eu quero agradecer de todo o coração por vocês estarem conosco aqui essa noite, por estarmos juntos estudando essa doutrina que é tão maravilhosa,
que traz tanto conforto para todos nós. E que Jesus nos fortaleça, hoje e sempre, para prosseguirmos rumo à nossa perfeição espiritual. Muita gratidão a todos. Muito obrigada.